Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma pequena animação feita utilizando o Scale. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. Com o Dragon Bones aberto, nós podemos criar um novo projeto de três formas. Na tela aqui Seja Bem-vindo, nós temos o botão New Project. No menu aqui superior, nós temos a opção New Project e na barra de ferramentas aqui, essa primeira opção, New Project ou Ctrl W. Pessoal, vamos utilizar a tela Seja Bem-vindo e vamos clicar aqui no botão New Project. Quando a gente faz isso, o Dragon Bones pede, tudo bem, que tipo de projeto? Nós vamos escolher um projeto de animação. E novamente o Dragon Bones pede o tipo de template do nosso projeto. E na verdade nós vamos criar um projeto de armadura, ou seja, Armature Template. Clico no botão Finish e o projeto automaticamente será criado e, claro, está em branco, vazio. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos importar uma imagem que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. De que forma? Na aba de Biblioteca, eu tenho aqui, pessoal, uma pasta chamada Library, ou seja, biblioteca. Mas eu tenho um conjunto aqui da minha armadura. O que eu preciso fazer? Clicar nesse botão aqui de Importar Assets. Eu vou clicar, olhem só, ele vai abrir uma pasta e eu vou importar esta imagem aqui, ó, Game Over. Vou mandar abrir e automaticamente ela faz parte do meu projeto aqui no Dragon Bones. Quando eu clico, pessoal, eu tenho aqui a visualização e o tamanho da imagem, 800 por 600. O que eu preciso fazer? Clicar nessa imagem e arrastar aqui para o meu palco. Eu vou deixar bem aqui centralizado. Olhem só. Quando eu faço isso, automaticamente a minha aba Xn, ela cria o objeto porque ele já se encontra no nosso palco. E eu tenho as propriedades aqui. Essas propriedades eu posso mudar a cor, eu posso colocar em alfa, ou seja, de uma certa forma eu posso colocar ela visível ou não visível. E existem também muitos outros recursos. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Para que haja uma animação nesta palavra, nesta imagem aqui, ó, Game Over, eu preciso criar um Bone. Ou seja, eu vou clicar na opção aqui e criar um Bone. De que forma? Eu vou clicar aqui, segurar e arrastar o botão do mouse até aqui. Quando eu faço isso, pessoal, eu já consigo fazer uma animação desse objeto. Então, recapitulando, quando eu inseri uma imagem fisicamente no meu projeto, na minha pasta de biblioteca, cliquei nesse objeto, segurei e arrastei para o meu palco, automaticamente na minha aba Xn é criado um objeto onde eu vou poder controlar ele. Uma vez feito isso, com esse controle, eu tenho aqui as propriedades onde eu posso mudar algumas características desse objeto, no nosso caso, da nossa imagem. Um outro detalhe é a opção para criar um Bone. Pessoal, olhem só. Quando eu criei um Bone através dessa opção aqui, na minha imagem, ele fez uma referência, olhem só o desenho aqui do Bone, chamado Game Over. Ele criou um Bone Game Over através da imagem Game Over. E com isso, tudo que eu tenho aqui, pessoal, no meu palco, no meu novo projeto, é referenciado na minha aba Xn. Agora, o que a gente precisa fazer? Na opção Animation, eu vou clicar, eu vou começar a criar a minha animação. Observem o seguinte, eu tenho o mesmo palco, eu tenho as mesmas abas aqui, sem nenhuma mudança. O que acontece é que eu tenho uma nova aba chamada de Timeline, ou seja, uma linha do tempo onde eu vou criar a minha animação. Por exemplo, algumas informações aqui para vocês entenderem. Eu tenho aqui o FPS, que seria a taxa de quadros por segundo.
eu vou colocar 30. Evidentemente, pessoal, nos próximos vídeos eu vou explicar muito bem a timeline, mas eu vou apresentar ela de uma forma que vocês já vão começar a entender como ela funciona. Olhem só, eu tenho aqui uma linha verde que eu posso clicar, segurar e arrastar ela para qualquer tempo da minha linha do tempo. Basta clicar, segurar que vocês vão conseguir fazer isso. Então, Stuart, quer dizer que a timeline ela vai guardar todas as mudanças que nós fizermos na nossa animação utilizando um tempo? Sim, pessoal, é isso, basicamente. Só que tem muito mais. A timeline, por exemplo, ela precisa de ajuda. Ela precisa de uns itens que a gente chama de keys, ou seja, chaves, que são pontos estratégicos que a gente pode controlar a nossa animação. Por exemplo, se eu quisesse mudar a escala da minha imagem, ou seja, o tamanho da minha imagem, eu tenho a opção aqui de Scale, mas se eu clicar aqui eu não consigo mudar. Por quê? Porque aqui na minha aba Xn eu estou no objeto, na imagem Game Over. Eu tenho que clicar no Bone Game Over que nós criamos aqui. Quando eu tenho essa opção marcada, eu estou trabalhando com Bone e agora eu posso fazer a mudança da minha escala. Olhem só, se eu colocar 0 aqui e 0 aqui, eu não vejo nada, porque a escala ela foi zerada, o objeto fica muito pequeno. Quando eu coloco o valor 1, eu volto a escala para o tamanho normal. Só que vocês observem aqui que eu tenho um flagzinho, uma bandeira que ficou amarela. Quer dizer que eu mudei essa opção e não confirmei ela. Só que esta bandeira é que vai me dar a característica de criar a chave. Olhem só o tanto que isso é legal. Eu vou criar a chave clicando nela. Quando eu clico, ela fica vermelha e ela é inserida aqui. Olhem só minha chave, pessoal. Olha só, no ponto 0. Tudo bem, Stuart. O que eu consigo fazer com isso agora? Vamos entender o seguinte, pessoal. No ponto 15 da minha timeline, eu vou fazer outra coisa. Eu vou inserir outra chave, para que vocês entendam. Então, na minha timeline do 0, quando eu clico seguro na linha verde e arrasto até o 15, não vai acontecer nada. Então, o que eu quero fazer agora? Vou voltar para o ponto 0. No ponto 0, a minha escala não vai ser 1. Ela vai ser 0 no eixo X e 0 no eixo Y. A minha bandeira ela fica amarela, eu clico, aí ele grava essas informações no ponto 0 da minha timeline. Quando eu clicar segurar, olhem só, a escala. Por que, Stuart? Porque no ponto 15 eu disse que a minha escala seria 1 no eixo X e 1 no eixo Y. Automaticamente, do 0 até o 15, é feita uma animação. Outra coisa muito legal é que eu posso dar o play aqui, e olhem só, ficou muito rápido, né? Eu vou parar, eu tenho controles que eu posso ativar minha animação para a gente ver como ela vai ser executada. Só que ainda não acabou, pessoal. Tudo que eu estou fazendo, lembrem-se, eu tenho que estar com um Bone, o objeto marcado, tá bom? Do 15 ao 45, eu vou criar outra chave utilizando a minha escala. Do 45 ao 60, eu vou criar outra chave. Então, nós temos 4 chaves, todas elas mexendo com a escala. Do 15 ao 45, vai permanecer a escala 1. Do 45 ao 60, a escala no ponto 60, eu vou colocar 0. A bandeira vai ficar amarela, eu vou clicar e gravar a mudança. Do ponto 45 da minha chave, no ponto 45 até o 60, olhem a escala diminuindo até zerar o valor dela. Chegando no ponto 60.
E com isso eu tenho animação, pessoal. E para que a gente veja a execução da nossa animação, basta clicar aqui no play. Olhem só, pessoal, o tanto que a animação ficou bem legal. Claro, nós vamos aprender muito mais do que isso daqui. Eu vou parar a execução. E o que eu quero que vocês entendam? Olhem só. Na minha guia aqui de animation, eu tenho o nome da minha animação definido. Eu posso clicar com o botão direito do mouse e mudar o nome. Rename. Eu vou colocar aqui como escala, scale. E clico no OK. Então eu posso definir o nome das animações. Por exemplo, um personagem parado, um personagem andando, um personagem morrendo. Isso nós vamos ver nas próximas aulas, nos próximos vídeos. E se você acha que esse vídeo acabou, não se engane. A última coisa que nós vamos fazer. O nosso projeto ele não está salvo. Eu vou clicar aqui no disquete e salvar o projeto. Primeira coisa, definir um nome para ele. Então, por exemplo, projeto escala. Agora, pessoal, eu tenho que definir o path, o caminho onde será salvo o meu projeto. Eu vou clicar no botão Browse. Na minha área de trabalho, eu vou clicar com o botão direito, Novo, Pasta. Eu vou criar uma pasta chamada Projetos Academy Unit Vídeos Dragon Bones. Dentro desta pasta, eu vou clicar 2 vezes e vou mandar selecionar essa pasta. Bom, se eu quiser criar uma subpasta, também pode. Com o botão direito, Novo, Pasta, Scale. Seleciono a pasta. Tem um item aqui muito interessante que quer dizer copiar a sua biblioteca. Eu vou deixar marcado, porque ele vai pegar e vai colocar todos os arquivos que estão aqui na minha aba Armadura, ou seja, os arquivos físicos, e vai jogar para dentro do local, da pasta e do projeto. Quando eu clico no botão Finish, olhem só, o projeto foi salvo, olhem o nome dele aqui, e agora fica tudo ok e vocês não correm o risco de perder as mudanças que vocês fizeram no projeto de vocês. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida deixem aí na descrição do vídeo que eu vou sempre estar ajudando vocês. Dicas, sugestões são muito bem-vindas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!